Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou professora, cartomante e terapeuta e pesquisadora da cartomancia brasileira e eu venho no vídeo de hoje compartilhar com vocês um assunto muito interessante que são as principais diferenças entre o que a gente conhece como Lenormand tradicional e o baralho cigano, para entender, né, se é sinônimo ou não, se a gente está falando se pensar em Lenormand, Petit Lenormand é a mesma coisa que pensar em baralho cigano, né? Para contar um pouquinho para vocês, esse foi o assunto da minha palestra no 8º Congresso de Tarô de Barcelona, no ano de 2019. Eu apresentei um pouco das minhas pesquisas, né, dessa reconstituição histórica do que é a escola brasileira, do que ficou conhecido como Escola Brasileira de Lenormand. E aí eu salientei as principais diferenças com o Lenormand tradicional, né? Mas tudo isso em espanhol. E a série de vídeos que eu tenho feito também sobre esse assunto, todos em espanhol. Então eu resolvi fazer isso em português, para que a gente possa entender se realmente Lenormand é sinônimo de baralho cigano, né? A nossa ideia aqui não é chegar a nenhuma conclusão estática, mas é trazer essa reflexão para que vocês possam pensar de maneira crítica, né? Porque eu acompanho a minha pesquisa, ela não se restringe só à bibliografia, que eu também vou mostrar para vocês aqui e sugerir, mas também a observação, né? Assim, esse estudo de campo aí dos grupos do Facebook, das aulas que eu ministro, quais são as dúvidas que os alunos trazem, né? É muito interessante na minha trajetória perceber a diferença das dúvidas que trazem os alunos brasileiros, os alunos de outras nacionalidades, quando eu dou curso em espanhol, e como essa questão entre se é o sinônimo ou não fica confusa, né? E principalmente para os alunos brasileiros. Acho que isso tem uma série de motivos, eu vou compartilhar com vocês. E, por favor, comentem, me digam se vocês estão de acordo, o que vocês pensam ou não sobre esse assunto, né? Então, vai ser um vídeo um pouquinho longo, eu tô aqui com o meu PowerPoint, né? Eu acabei também de lançar um livro sobre esse assunto, o Baralho Cigano, Introdução ao Lenormand Brasileiro, que eu falo um pouquinho sobre essa questão, né? Também tô com ele aberto aqui, para trazer para vocês elementos concretos dessa hipótese que eu levanto, né? Hoje também conversando com a querida amiga Odete Lopes Mas, ela também trouxe mais elementos sobre essa questão que se apresenta como uma confusão para os estudantes brasileiros, né? E como isso interfere diretamente na leitura e numa falta de clareza na leitura, né? Então a gente quer, quando for possível, fazer um encontro entre a Odete, a Tânia e outras pessoas também, a Tânia Durão e outras pessoas, para a gente discutir um pouco do que é que a gente está falando, né? Mas para começar, então, eu vou trazer para vocês alguns elementos. Eu sugiro que vocês vejam os vídeos aqui, eu acho que tem em português, não só em espanhol, sobre como nasce a Escola Brasileira de Lenormand, né? É importante conhecer as origens, até para desfazer essas ambiguidades. Então, tá, a gente fala de um Lenormand tradicional, a gente fala da escola europeia, mas a escola europeia também tem várias vertentes, né? As que mais se destacam seriam a alemã e a francesa, mas a gente tem pessoas que utilizam o Lenormand no leste europeu, né? Eu não tenho conhecimento, mas se utiliza o Lenormand também nos Estados Unidos, em várias outras partes, né? Mas, em termos didáticos, no Brasil se organizou que existiria uma escola europeia que dialoga com a tradição e que, por isso, tem um repertório de significados associados às cartas que é mais estático, e a escola brasileira, que surge a partir do final dos anos 80, né, a partir da sistematização que a Kátia Bastos faz de uma utilização que já existia do Lenormand em ambientes religiosos associados aos ciganos, né? Então, assim, essa associação das cartas aos ciganos estão dentro da Umbanda, da encantaria cigana, e no final dos anos 80, começo dos anos 90, a Kátia Bastos, o César Bastos e o Julio Espinoso, que é o artista plástico, eles organizam esse sistema, né, e nomeiam de tarô cigano, né, e aí também tarô, não é que o Lenormand é um tarô, mas dentro dessa perspectiva da Kátia Bastos, ela entende esse conjunto de cartas como um caminho iniciático, porque ela tem isso surge dentro do espaço, né, sagrado para eles, que é a tribo cósmica, então eles entendem o tarô dessa forma, né,
mas fora desse ambiente a gente pode considerar que é um baralho, mantém o sistema Lenormand, continua tendo a mesma estrutura, as 36 cartas, né, numeradas de 1 a 36, tá? Então, o que acontece, né? Eu sugiro, eu não vou explicar todo esse caminho, não vou retomar porque eu já falei sobre isso várias vezes. Então vocês podem ou encontrar no meu livro, ou encontrar, enfim, nos vídeos, né, um pouco mais detalhadamente sobre essa história, né, de como as coisas acontecem e tal. E aí, mas o que nos interessa aqui é entender quais são as principais propostas, né, de transformação, de modificação que acontece a partir do Lenormand, que a gente vai chamar de tradicional, tá? Então, assim, vou listar para vocês as principais, ok? Então, seria a retirada dos naipes, né? Então, a gente tem a retirada dos naipes da carta, depois a gente tem a associação aos orixás, no caso dessa proposta são 13 cartas associadas aos orixás, a gente já vai falar que tem baralhos que trazem essa informação, baralhos que não trazem, mas estou contando para vocês da proposta inicial da Kátia Bastos, tá? Depois a gente tem alterações de nomenclatura em algumas cartas, alterações interpretativas em algumas cartas, alterações iconográficas em algumas cartas e substituição das cartas testemunha, né, que é o cavaleiro e a dama, pelo cigano e a cigana, ok? Então começa um diálogo muito direto com essas influências culturais, tanto dessa perspectiva do imaginário do que seria a magia cigana, quanto de valores identitários, culturais e sociais brasileiros, como os orixás, e mais lá na frente a gente vai ver que outros baralhos, né, também trazem a informação dos guias. Então esse diálogo com esses valores identitários brasileiros, certo? Tudo bem? Perfeito. O que acontece, né? A partir desse momento, e com o fácil acesso, com o tempo, né, o fácil acesso à confecção de baralhos, a gente encontra no mercado uma série de baralhos que se nomeiam, algumas vezes, ou Lenormand ou baralho cigano, mas que não mantêm necessariamente essa estrutura, né? Então, a partir dessa estrutura inicial, começou a haver uma difusão de materiais que ora seguem e ora não seguem. Então, o que isso gera no estudante, nos alunos? Isso gera uma confusão, porque primeiro a pessoa não sabe se ela está dialogando com um repertório, com uma linguagem, né? Se ela está dialogando principalmente no que tem a ver com esse começo do estudo, que é o significado das cartas, enfim, ela não sabe com o que ela está lidando. Então fica muito difícil você integrar e interiorizar os significados se o sistema não está bem estruturado, né? A proposta da Kátia, ela mantém a estrutura do oráculo, continua sendo um Lenormand, pertence à estrutura Lenormand, mas tem uma transformação importante, né? Tá, então essa seria a nossa primeira parte, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Separei alguns baralhos aqui para mostrar que tem alguns que se aproximam dessa proposta e outros se distanciam, mas que também fazem parte do que a gente conhece como escola brasileira, e talvez, né, isso eu vou tentar responder com o tempo, talvez a gente possa dizer, inclusive, que existem diferentes vertentes dentro da mesma escola brasileira, tá? Mas como a gente diferencia o que é baralho cigano e o que é Lenormand? Por questões didáticas para o estudo, tá? Porque eu tenho acompanhado muitas confusões por aí, tá? Então, partindo desses pontos que eu enumerei para vocês, eu vou mostrar aqui, por exemplo, então a gente tem a substituição, né, do cigano e da cigana, certo? Então a gente tem, a incorporação do cigano e da cigana, esse baralho do J. Della Monica, eu separei vários para mostrar para vocês, certo? A carta 28 e 29, que seria a carta do cavaleiro e a carta da dama, ok? Prestem atenção que aqui a gente tem os naipes, né? A representação dos naipes, e aqui a gente não tem, certo? Então, essa seria uma diferença. Depois, os orixás, né? Então, o baralho da Kátia Bastos, né? A gente tem a carta 31, que é o Sol, mas a gente tem aqui embaixo a representação de Oxalá, né? A carta 3, a gente tem a carta do mar, né? E aqui embaixo a gente tem a representação de Iemanjá. Como eu disse,
Não são todos os baralhos que mantêm essa, né, essa estrutura do orixá. Alguns se aproximam mais do conceito do que é o mar, né, menos do barco, do navio que tem na escola tradicional, né, do que seria o Lenormand tradicional. Outros, como é o caso desse, mostra o mar um destaque, né, a relevância, o mais importante aqui, e Iemanjá. Então também existe uma forma específica proposta pela Kátia de se dialogar com essa energia, com essa energia dos orixás durante a leitura, né? Então como é que eu sei quando eu estou falando sobre a carta do mar, quando a minha resposta à leitura vem pela carta do mar ou quando vem pela carta do orixá, né? Quando eu interpreto a partir da lógica do orixá, certo? Tudo bem? Tá. Agora, alterações de nomenclatura. Essa alteração é muito importante, né? Por exemplo, a gente tem uma alteração de nomenclatura e de significado iconográfica completa, né? A carta 2. Olha aqui tem em espanhol, tá, gente? Mas é a carta do trevo, né? Então, no Lenormand tradicional, a gente tem o naipe francês e a gente tem um trevo na carta 2. Na escola brasileira, a gente tem os obstáculos na carta 2. Então, é uma mudança iconográfica e interpretativa, né? Você não pode interpretar da mesma forma um trevo do que um obstáculo, ok? Essa costuma ser, de uma forma geral, a carta 2, o principal ponto que nos mostra com qual escola esse baralho está dialogando, né? Então, para facilitar, eu costumo sugerir, como esse acabou sendo esse elemento coringa, eu costumo sugerir para os alunos que eles abram a caixinha do baralho e vejam se a carta 2 corresponde ao trevo ou aos obstáculos. Isso vai trazer para a gente mais clareza de entender com qual escola esse baralho está dialogando, né? Ok? Ainda que a gente encontre baralhos que dialogam com a carta 2, com o obstáculo, e lá na frente invertem as outras questões, e aí fica um pouco confuso, mas enfim, tem alguns pontos que são essenciais, né? Esse é um deles, tá? Depois, por exemplo, diferenças interpretativas, né? A carta do urso, olha aqui. Então, a gente mantém, continua sendo o urso, né? Esse é o baralho do André Mantovani. Continua sendo o urso, mas existe uma diferença com relação à interpretação que se dá para o urso na escola europeia e na escola brasileira, certo? Outra carta que tem uma diferença interpretativa importante é a carta da cruz, né? Se mantém a iconografia, a gente continua tendo uma cruz, né? Mas olha, no baralho cigano, né? Essa carta, ela traz uma mensagem, né? Imagina, a carta da vitória, fala de sucesso, de expansão, a cruz como conexão entre os planos, o plano material e o plano espiritual, né? E na escola europeia, essa carta fala de dores, sacrifícios, é uma carta que tem uma perspectiva muito mais negativa, né? Tá? Que mais? Aqui, outra carta que eu considero bem importante, que eu vejo que sempre tem confusão, que é a carta 20. Então, aqui a gente tem o parque e aqui a gente tem as ervas, né? Então, alguns baralhos mantêm mais próximo essa ideia do parque, mas a interpretação é bem diferente, né? Então, aqui a gente tem o ambiente público, né? O jardim, essa ideia do público versus o privado, e aqui a gente tem uma ideia de constância, de planejamento, de plantar sementes para colher, né? O que mais? Outras cartas. Para mim, assim, na minha perspectiva, na minha trajetória como professora e como cartomante, a carta que eu mais considero importante, assim, e que tem diferença é a carta 11, tá? Porque dentro da proposta da Kátia, né, e dentro da, enfim, o meu primeiro baralho foi esse, do J. Della Mônica, então imagina, eu aprendi que a carta 11 era a carta da magia, olha aí, né? E o J. Della Mônica bebeu diretamente na fonte da escola brasileira, da tribo cósmica, né? Então, olha aqui, a carta da magia, né? Uma mão, a energia saindo da mão, né?
Olha aqui a proposta da Kátia também, da carta da magia. Ela mantém o chicote, mas é a força transmutadora, é a força realizadora, né? Também aqui diz que é a carta da magia. Então é você com a sua força, com a sua energia direcionada que transforma, né? E que realmente é um impulso, né? Aqui essa mão negra que segura o chicote, né? A Kátia mesmo diz que sai aqui do vermelho, do terrenal, né? E o amarelo como mais espiritual, essa força, né? Em contraposição, olha aqui, esse baralho corresponde à escola europeia, tá? Ainda que não tenha os naipes, corresponde à escola europeia. Aqui a gente tem um chicote e uma vara, né? Aqui também a gente tem um chicote e uma vara. E essa carta na escola europeia, ela traz essa ideia da agressividade, né, do castigo. Então, na minha perspectiva como cartomante, é muito diferente, né? É muito, como é que... Olha aqui, esse também aqui é o baralho da Tânia Durão, que traz a informação dos guias, né? E aqui tem a representação de um boiadeiro com o chicote na mão, né? Eu poderia também mostrar várias outras cartas para vocês que me chamam a atenção com relação a essas diferenças, né? Mas eu acho que a gente começando por aí... Ah, não, tem uma que é importante. Vou mostrar para vocês, que tá aqui separadinha, que é a carta da árvore, né? Então, é uma carta que se mantém na iconografia, né? Mas o significado é diferente. Na escola europeia, essa carta está associada à saúde, à estabilidade, em alguns casos até a família, a genealogia, né? E na escola brasileira tem a ver com fartura, com o compartilhar, né? Enfim, vou ler para vocês aqui, olha, a diferença, por exemplo, da carta 5, né? Aqui, olha, então, a gente tem, com relação à carta 5 na escola brasileira, compartilhar, fraternidade, estabilidade, renascimento, vida, necessidade de dar e receber, trocas justas e leais, desapego, abnegação, altruísmo e entrega condicional, né? Aí a gente tem no Lenormand tradicional, né? A árvore evoca a paciência, a estabilidade, simboliza a meditação, a longevidade, a sabedoria. Essa carta nos fala de relações longas e sólidas, ainda que possa representar sobre o risco do estancamento. Também indica segurança e resistência, anuncia a recuperação das forças físicas, né? Então, assim, parecem diferenças sutis, mas qual é a grande questão, né? Por que isso é tão importante? E por que dentro da minha ótica, né, como professora e pesquisadora, Lenormand não é sinônimo de baralho cigano, né? Porque a gente está falando de repertórios e da construção, o sistema Lenormand é o mesmo, certo? O sistema, então, 36 cartas numeradas de 1 a 36, a gente memoriza os emblemas, pertence à cartomancia de conversação, a gente trabalha com as combinações, ideogramas, perfeito. E isso nos ajuda o quê? A entender que a parte das técnicas de leitura podem ir de um campo ao outro. Então, o que quer dizer? Eu trouxe aqui esse livro para mostrar para vocês, o livro da Odete, por exemplo, né? Então, a Odete trabalha com a escola europeia, mais especificamente com o método alemão, certo? Ela traz nesse livro uma série de combinações, técnicas, né, de tiragem maravilhosas. Se eu trabalho com a escola brasileira e o baralho cigano, eu posso usar? Posso. As técnicas, sim, certo? Mas eu posso usar os significados das cartas? Não. Porque o que acontece? Eles não coincidem, não é a mesma coisa, certo? Então, a gente pode ter como base a proposta inicial da Kátia Bastos? Pode, né? Então, pensar que tudo que se afasta ou se aproxima dialoga com essa lógica da escola brasileira. Mas a gente entende também que, ao mesmo tempo, existem outras vertentes, né? Mas a grande questão, e é o que eu trago aqui para vocês, como é que a gente nomeia, né? Então, o que diferencia uma coisa da outra? Como é que eu vou saber do que eu tô falando, né? Por exemplo,
o que o autor diz pra gente é bem interessante, já ajuda bastante. Por exemplo, aqui, o caso do André Mantovani, por exemplo. O André Mantovani, ele se aproxima e se auto-intitula, enfim, né, como a gente tem o baralho cigano, como pertencente à escola brasileira. Então, dentro dessas questões que eu coloquei aqui, quase todas a gente vai encontrar no baralho do André. A gente não vai encontrar associação aos orixás, mas a gente vai encontrar quase tudo, né? Outro, por exemplo, a gente tem aqui o tarô cigano do J. Della Mônica, né? Enfim, ele também segue. Então, quase tudo que eu trouxe aqui, a gente encontra nesse material. Ele ainda traz aqui a descrição dos orixás, mas elas não aparecem nas cartas, tá? Depois de ouvir essas questões, vocês acham que é a mesma coisa, né? Que é indiferente dizer Lenormand e baralho cigano? A minha proposta é que a gente diga Lenormand brasileiro ou baralho cigano, mas que a gente não use só a denominação Lenormand, certo? O que vocês acham? Porque a gente consegue entender que esse conceito, ele marca, ele delimita uma série de critérios, certo? Outro trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o da Tânia Durão, né? Ela trabalha com a lógica do baralho cigano. Algumas cartas dialogam mais com o que seria a escola europeia, né? Mas ela mantém um sistema estruturado, tem uma coerência. Acho que isso é o importante, porque senão, na hora da gente estudar, é uma salada sem fim e os alunos não aprendem o significado das cartas. Por isso que eu costumo sugerir que quando você está estudando, que você se mantenha, primeiro que você pergunte para o seu professor e tenha claro que sistema vocês estão seguindo, né? Então, peraí, a gente está mais próximo do que, né? Qual é essa linha metodológica que a gente está seguindo, né? E que você se mantenha, até que você tenha integrado bem solidamente os significados das cartas, que você se mantenha naquela perspectiva. Depois que você já tem de cor todos os significados, aí você vai dialogar com outros autores, procurar vídeos na internet, aprender novas técnicas. Mas até que isso aconteça, a minha sugestão é que você se mantenha num caminho só, para evitar essa ambiguidade que ela existe no mercado, ela existe nos materiais que são publicados, né? Ela existe nos grupos da internet. Então, a minha sugestão é que pouco a pouco a gente comece a fazer essas diferenciações de maneira mais clara, certo? Espero que tenha ajudado vocês, deixem aqui seus comentários. Obrigada e até a próxima.